Meus amados irmãos, Lana Holder é desmascarada ao vivo. Meus amados irmãos, em um grande debate, a verdade apareceu e grande foi a vergonha. Eu gostaria de trazer esse vídeo aqui a fim de manter a Igreja do Senhor informada. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um trecho de um debate que a Lana Holder aceitou a fazer recentemente, certo? Para quem não sabe, a Lana Holder foi a pastora aí que batizou a Tami Miranda, certo? É uma ex-pastora dos Gideões, mulher de fogo do passado e que se desviou, que caiu no espinho da carne, certo? E hoje luta contra os conceitos de Deus. E ela foi desmascarada e envergonhada ao vivo em um debate, meus amados irmãos, a respeito da palavra que está escrita em Levítico e quem está escrito em Romanos. Meus amados irmãos, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo ao máximo. Compartilha principalmente para aqueles que fazem parte do movimento, aqueles ativistas, certo? Compartilha para eles, porque a verdade apareceu nesse vídeo. Não deixe esse vídeo morrer. Eu quero mostrar esse vídeo aqui a vocês. Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, tá ok? Vamos dar uma olhada, meus amados irmãos, neste vídeo. Preste atenção. Fique até o final. Existem passagens clássicas no Antigo e no Novo Testamento que parecem condenar claramente a conduta, homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher. A Bíblia não fala nada sobre orientação, no sentido que nós aprendemos agora, no sentido moderno da palavra. Então ela não vai falar sobre inclinação, ela vai falar sobre a conduta. É a conduta que é condenável. Então aparecem inúmeros textos, não são muitos textos, mas são textos suficientemente claros, pelo menos do ponto de vista da teologia e da hermenêutica cristã ao longo de quase... Eu dei alguns cortes, certo, neste debate, por causa das palavras pesadas que o algoritmo não suporta. Eu espero que você entenda. Vamos dar continuidade. 20 séculos. Como um cristão honesto com a Escritura, que quer se submeter à palavra de Deus, deve interpretar essas passagens, como por exemplo em Levítico, Deuteronômio, as passagens nas cartas do apóstolo Paulo. Como que um cristão pode lidar com essas passagens, ao invés de fugir? Porque o que eu percebo assim, há alguns militantes da causa que simplesmente negligenciam a Bíblia, negam a autoridade da Bíblia, a suficiência da Escritura e partem por uma interpretação pessoal. E nesse não me parece ser o seu caso. Você vai para a Bíblia e vai lidar com esses textos. Como é que um cristão honesto pode ir para a Bíblia e lidar com esses textos, pastora Lana? Veja que ele faz uma explicação, certo, coerente, e faz a pergunta a ela e ela vai responder agora. Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay, porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como é. Sim. Né? E muitas vezes existe até aquele Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. É uma linguagem que até é cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. A segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. E quando eu falo de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade da comunidade e da realidade social. Então, eu não posso usar textos, por exemplo, o texto mais antigo, mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos
e insiro um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista austro-húngaro, que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. Você está falando do termo... E aí a gente usa esse termo que foi criado no século XVIII século XIX para colocar aí em textos bíblicos que foram escritos. Tudo bem, esse termo homo, vocês sabem aí, certo? Que todo mundo usa, que eu não posso falar o nome aqui, foi Karl Marx, tudo bem, mas a Bíblia condena, independente do nome ser feito antes ou depois, sempre existiu na história, certo, bíblica, homem com homem, mulher com mulher, e Deus praticamente condena esse tipo de prática, certo? Séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça, porque se eu for escolher textos aonde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que eu tenho que selecionar textos das Escrituras e dizer o que vale e o que não vale para o cristão da atualidade? E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente, nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade. Então o que eu estou querendo trazer aqui todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações inclusive somente no Novo Testamento que se fala sobre relações entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26, 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. E nisso, não só dentro desse conceito, porque se a gente for falar sobre isso só dentro da questão da homossexualidade, a gente vai pecar contra fatores que são muito também relevantes, aos quais precisou-se haver essa abertura de compreensão para se trazer uma luz de graça sobre determinados e N outros assuntos. Tá bom, pastora. Agora vou fazer... Você viu a resposta dela aí, né, meus amados irmãos? Ela enrola muito, né, para poder mostrar que esta prática Deus não condena, que pegaram Karl Marx e colocaram na Bíblia e etc, colocaram esse termo na Bíblia e tal. Karl Marx nem existia quando a Bíblia já existia, e na Bíblia, principalmente em Levítico, está dizendo que relação proibida é homem com homem, mulher com mulher. Ela vai tocar aí, o pastor vai tocar aí nesse assunto mais adiante. Vamos ver agora a pergunta que ele vai fazer para o pastor, e o pastor agora vai confrontar ela, preste atenção. A mesma pergunta para ele, né? Então ela mencionou aí que muitas vezes a gente faz uma exegese. Para quem está ouvindo aí não sabe a diferença entre exegese e exegese. Exegese é quando você extrai o significado ou depreende o significado do texto. Exegese é quando você impõe um significado espúrio ao texto. A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor? E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos e que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos? Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito pessoal que você merece, ela citou aí um jargão meio evangélico, né? Que Deus ama... Como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Beleza. Bom, o que a Bíblia diz, pessoal? Infelizmente, Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é. Porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de mudança de vida, não precisa de conversão. Se Deus me aceita como eu sou, eu tô falando de todos, tá? Tô falando de todos e todas. Eu tô falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. A leitura bíblica, eu não sei exatamente, aí a gente pode
tratar, e eu acho que o tempo é muito curto, mas a leitura bíblica, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e um no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. E a grande questão é que Deus, ele não aceita, porque a questão, eu não estou falando da eu estou falando da prática. Uma pessoa pode ter desejo por qualquer tipo de prática e ser salva. E tá tudo bem, eu creio assim na Bíblia. Tá lá em Mateus capítulo 19, acho que 10 ou 11 ou 12, que você deve conhecer bem o texto. A pessoa pode ter uma vontade, de um desejo, e suprimir essa vontade por ela mesma, por devoção a Deus. E tá tudo bem, entende? Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática entre 2 homens ou 2 mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, tem 2, ela diz que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são 3 textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de texto não é um argumento. Se o texto está no Antigo Testamento, então nós temos um parâmetro moral. Se ele é repetido no Novo Testamento, então nós temos uma regra para a igreja. Então, está repetido no Novo Testamento? Tá. Então, esquece o Antigo. A gente pode ir lá no Antigo, a minha área é o hebraico, eu até sou melhor lá no Antigo, não manjo muito do grego, sei ler, escrever, mas não sou, assim, sou alfabetizado apenas. Mas eu quero trabalhar com o texto do Novo Testamento, que nem é a minha especialidade. É a ordem de um apóstolo? Está na Bíblia Sagrada? Então a Bíblia diz. Eu só queria pontuar uma coisa muito importante, que ele falou que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam são 3 textos que condenam relações relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogêneo? Entender. Atos homogêneos. O que você chama de ato homogêneo? 2 homens de 2 mulheres, sim, relacionado a um Agora é o momento que ela vai ser desmascarada, preste atenção. culto pagão. O desafio é, eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se você Tá ver bom. o contexto. Não, mostra o texto. Mostro o contexto. Agora mesmo. Aonde está o paganismo ali de religião? Vamos lá. Dentro Ela está sendo confrontada agora, vamos lá. do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é mais texto. Não, eu estou falando então, de um contexto. então. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei então que o que a mostra, gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso, tem então, 2 tipos de contexto. Pelo jeito você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos 2 contextos. Então apresenta ele no bojo do texto. Em volta ali do texto, eu tenho pode ser... para ler? Para ler Levítico 18, para ler Levítico 20... que eu vou ter que ler todo o contexto, porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a É a difícil mostrar mesma isso no coisa. texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então o senhor você faz tem assim, uma interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não sempre disse isso, não. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos. Olha ela aí olhando, quebrando as palavras dela, certo? Trocando as palavras, querendo mudar um pouco de assunto, mas vamos dar continuidade. Se Como nos nós leva, estamos. exatamente, entendeu? Então isso é óbvio, isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um... Tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto,
Ah, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Tô aqui, posso ler Levítico favor, 18? tô Vamos esperando. lá. Então, ok, Levítico. O pastor insistiu novamente para ela ler e agora ela vai ler e vai ser desmascarada. Preste atenção. Capítulo 18, relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje, né, que tanto é usada para condenar os homens. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no sal aí, né, porque ele casou com a irmã. Não tenha relações com a sua mãe, isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia, e por aí vai. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com sua cunhada, não tenha relações com sua filha. Ele continua: não case com a sua cunhada, não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Aí eu acho que tem muito homem que está com dificuldade aqui, viu? Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Aí o divórcio, que é tanto defendido hoje na atualidade, ficaria difícil também de ser aceito. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria. Então o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque. O texto que diz a respeito de Moloque. Agora ela vai ser desmascarada, preste atenção. Primeiro eu estou devendo os 2 minutos lá sobre as palavras gregas que elas citou, mas eu volto, né? Vamos lá. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus, eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos para Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto sexual. É só ler o texto. É a sua interpretação, eu também respeito. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Pois não, vamos lá. O próximo texto. O texto que você Nenhum citou. pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque, isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado o Então, Moloque. mas o texto anterior, veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o texto, o versículo anterior, fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo. E o senhor acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá? Mas quando havia, entrega para Moloque. Então mas você havia pega vários rituais reis, sexuais entre os sacerdotes os que se oferecia. Não a Moloque. É só estudar o deus Moloque, que o deus Moloque, ele recebia, as crianças eram queimadas, o rito era esse, não tinha ritual sexual. Para Moloque não, outros têm. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que têm uma questão sexual. Mas não é o caso do deus Moloque. O próximo texto, então, nesse não tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. No próximo texto, ele não fala de filho a ser queimado, não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas agora, ele está dentro de um contexto de ritual pagão. Não está dentro de contexto de... Bem, pessoal, vocês viram aí que ela foi desmascarada, certo? Tava querendo deturpar o texto ali. O pastor fez ela ler o texto para mostrar a ela um engano que ela estava falando, certo? Ali com o pai levar o filho e a filha para Moloque, sendo que o pai não podia fazer relação com a própria filha, nem a filha com o pai. E depois ele volta a tratar do assunto novamente, falando que é proibido varão com varão, mulher com mulher. Então veja que ela foi desmascarada, foi colocada na parede. E é com esse vídeo que eu faço o 12º vídeo da série, desmascarando os falsos profetas, os falsos ensinos, desmascarando os ensinos e doutrinas de demônio. E a Alana Roder faz parte
daqueles grupos que são falsos mestres, falsos profetas, e hoje foi desmascarada. Bem, meus amados irmãos, o que é que vocês acharam desse vídeo? Deixa a tua opinião aí nos comentários, vamos interagir, eu quero saber a tua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.